Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 13 e o verso 14. O verso 15 ainda diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É o versículo 15. A palavra nos diz que nós precisamos nos guardar. É o versículo 15 aqui. Acautelai-vos, guardai-vos, é a mesma coisa, depende da tradução. Do que devemos nos guardar? Em primeiro lugar, devemos nos guardar da avareza. Nós somos servos e servas de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos guardar, pedir que Deus nos ajude a manter longe, muito longe de nossas vidas, a avareza. A avareza é muito terrível e prejudicial para nossas almas. Lucas capítulo 12, verso 5 e Hebreus capítulo 13, verso 5. Nós devemos nos guardar também dos falsos profetas e das heresias que têm se proliferado muito atualmente. Os falsos profetas estão se infiltrando na igreja, na seara do Senhor. E o Senhor Jesus, ele foi bem claro, bem enfático quando ele diz: acautelai-vos, ou guardai-vos dos falsos profetas. Deus teve, ao transcorrer da história, verdadeiros profetas, homens de Deus que falavam da parte de Deus, mas ultimamente Deus está falando conosco de uma maneira perfeita e correta, sem erro, é através da sua santa palavra, a Bíblia. Se você quiser alguma orientação, algum conselho para a tua vida, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja lá o que for, principalmente em tua vida espiritual, em respeito à tua alma, se você quer conselho, orientações, busque na palavra de Deus, que é a verdadeira profecia. Hoje em dia, tem muitos falsos profetas que se apresentam como homens de Deus, como profeta de Deus, como pessoas de Deus, mas eles estão disfarçados em ovelhas. É o que o Senhor Jesus diz aqui, Mateus 7,15. Eles estão disfarçados em ovelhas, mas o Senhor diz, por dentro, eles são lobos roubadores. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas e com as heresias, com os ensinos, com as coisas que se apresentam e que se falam. E muitas pessoas estão seguindo esses homens, esses falsos profetas, com suas heresias, com seus ensinos distorcidos da palavra de Deus, que vai contra o ensino bíblico.
Nós precisamos nos guardar da vã filosofia que está aí no mundo. As pessoas usam a vã filosofia para viver, que adotam para as suas vidas. E nós temos que ter cuidado com isto. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, capítulo 2, verso 8, a respeito disso, da vã filosofia. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, capítulo 3, ele fala que nós precisamos nos guardar, que a igreja tinha que se guardar lá, a igreja de Filipos tinha que se guardar dos falsos obreiros. Capítulo 3, aos Filipenses, que Paulo escreveu. Versículo 2, falsos obreiros. O Senhor tem obreiros de qualidade, homens e mulheres valorosos, mas existem os falsos obreiros. E nós temos que ter cuidado. Em Mateus capítulo 1, verso 19, o Senhor fala também que nós precisamos nos manter afastados e longe, nos guardarmos dos maus pensamentos. Deuteronômio capítulo 15, verso 9. E João, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 21, ele traz uma palavra de orientação, de advertência. Ele falando que precisamos nos guardar da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria. Nós temos que ter cuidado com a idolatria gospel. Tem tanta coisa que é objeto de adoração e se tornou ídolo. Então a idolatria é pecado. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus vivo, digno de adoração. Nós temos que ter cuidado com isso. Os 2 versículos, ainda que eu li aqui primeiramente em Mateus, o 13 e o 14, fala sobre os 2 caminhos. 2 caminhos. Nós precisamos tomar cuidado, porque existem 2 portas. Existe a porta larga e a porta estreita. Nós temos que nos permanecer na estreita. A larga é a porta da perdição, o caminho largo e o caminho estreito também. Nós temos que estar no caminho estreito. Porta larga, caminho largo conduz para a perdição. Porta estreita e caminho estreito conduz para a vida, para a salvação. Existem 2 classes neste mundo, 2 grupos. Existe o grupo dos muitos e o grupo dos poucos. Os muitos são os que estão indo para a perdição, segundo o curso deste mundo, seguindo o Deus deste século. Os poucos, aqueles que são chamados, aqueles que estão servindo a Deus. O Senhor Jesus, ele disse bem claro: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para servir a Deus, mas muitos não querem renunciar, abrir mão, muitos não querem dar prioridade para o Senhor Jesus e para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Então são muitos que estão indo para a perdição. Na vida, existem 2 alvos na vida. Existe o alvo para se alcançar a vida eterna, é onde se luta, se batalha, se peleja, se esforça para ser útil, para servir a Deus, para amar o próximo, para viver segundo os padrões do ensino da palavra de Deus. Mas aqueles que não se esforçam para chegar lá, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, essas pessoas que não querem servir a Deus têm o alvo errado na vida, têm o objetivo errado na vida. Então, a consequência da desobediência, do não querer servir a Deus para atingir o alvo
que é a vida eterna, habitar para sempre com o Senhor, infelizmente vai adquirir, vai receber a morte eterna, a perdição eterna. Existe neste mundo dois tipos de almas, ou dois tipos de pessoas. Aquela alma que é fria e aquela alma que é quente. Aquela pessoa que está na frieza do pecado, na indiferença de Deus. E existe aquele que está na quentura, que está no amor, que está com o coração fervendo com palavras boas, que está próximo ao altar das brasas vivas. Existem então as almas que estão aquecidas pelo amor de Deus, que são quentes, são pessoas fervorosas na oração, pessoas que servem a Deus com o coração disposto. São pessoas vivas, almas vivas, que têm quentura, que aquece a alma dos outros, do próximo. E existem aqueles que são frios, alma fria, é como se fosse morta, sem vida, sem quentura. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, verso 16, fala sobre isso. Existem dois grupos de pessoas neste mundo, basicamente. Depois você leia Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, você vai ver. Existem dois grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que tem o nome escrito no livro da vida, conforme diz Apocalipse. Esse grupo de pessoas que servem o Senhor Jesus Cristo, que amam a Deus, que vão morar na Nova Jerusalém, que vão estar para sempre com o Senhor. E existe um outro grupo que estão à esquerda, bem separados do grupo da direita, ao qual o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está pronto, que foi prometido, que está preparado. Vinde benditos do meu Pai. E para o grupo que está à esquerda, um grande grupo, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Então este grupo vai ficar de fora do céu, da eternidade, da presença de Deus. Então tem o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos nos dedicar a Deus, fazer com que a nossa vida seja útil para Deus, que nós possamos a cada dia aprender que existem dois caminhos, duas portas, duas classes, dois alvos, dois tipos de temperatura, frio ou quente, e dois grupos de pessoas, os de dentro e os de fora, que temos que nos guardar da avareza, dos falsos profetas, da vã filosofia de vida, dos falsos obreiros, dos maus pensamentos e da idolatria. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça, o amor, a paz de Deus permeie toda a sua vida, que a cada dia você sinta prazer em servir a Deus, em meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, para que o teu caminho seja próspero, abençoado, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, até a próxima. Se você ainda não se inscreveu aqui em meu canal no YouTube, se inscreva, clique no sininho e compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar a vida de outros com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde muito. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. Paz. Amém. Até a próxima. Amém.